As mulheres na cultura cabocla do passado e do presente, as histórias, crenças e personagens do contestado, a figura emblemática de São João Maria. São assuntos que você confere no Mulher em Foco com a antropóloga Tânia Welter a partir de agora. Ela é doutora em Antropologia Social, preside o Instituto Egon Schaden, tem publicações relacionadas à antropologia e gênero e é referência em pesquisas sobre a figura de São João Maria. Temos a honra de receber a professora Tânia aqui no nosso estúdio, no programa Mulher em Foco. Seja muito bem-vinda, obrigada pela presença. Eu que agradeço, uma honra, um privilégio estar aqui nesse espaço tão importante. Bom, a gente quer começar te conhecendo um pouquinho, né, da tua jornada, para conhecer também o teu trabalho, professora Tânia. Conta pra gente, por favor. Então, eu sou uma dessas meninas que nasce no interior do estado de Santa Catarina. Eu sou nascida em Itapiranga e filha de trabalhadores, né, da área rural e com um sonho muito grande de estudar na capital, de fazer uma graduação. Então eu saio da cidade de Itapiranga com 16 anos para ser babá em Florianópolis e para conseguir acessar a universidade, que eu acessei aos 17 anos, mas também continuava sendo uma trabalhadora. Então fiz um curso noturno de Ciências Sociais na Universidade Federal de Santa Catarina, um acesso muito importante na década de 80, né? Ainda estávamos no período final, né, da ditadura militar, então o curso de Ciências Sociais era muito perseguido. Só que dentro do curso de Ciências Sociais logo me chamou a atenção, porque o curso é formado por 3 áreas do conhecimento, né, Antropologia, Sociologia e Ciência Política. Eu logo me aproximei mais da área de Antropologia, né, e aí acabo me tornando, fazendo a graduação, licenciatura, me torno professora da área, né, da educação básica. Na verdade, na época, formada em Sociologia, no ensino médio, né, e também na época tinha uma disciplina que logo depois caiu, que era uma disciplina chamada Organização Social e Política do Brasil, OSPB. Então, eu era formada para atuar nessas 2 áreas, né. E atuo nessa área, né, durante muitos anos na rede do estado de Santa Catarina, né, na rede pública de ensino. E aí depois acabo indo para a graduação em mestrado em antropologia, comecei a atuar no ensino superior, né, já na década de 2000. E aí, enfim, muitas coisas. E o que fez? Teria muitas coisas para contar, né, mas vamos resumir dessa forma para não me alongar nesse tema, né? O que fez brilhar o teu olho pela antropologia? O que mais te chamou a atenção nessa área? Pois eu acho que a antropologia, que eu acabei seguindo na antropologia nessa área, que é a área de educação mesmo, né? Como eu fiz a licenciatura em Ciências Sociais, a área de educação se tornou sempre o meu foco, assim, eu sempre quis atuar nessa área, né? E na antropologia também essa área me chamou muita atenção, assim, as populações vulneráveis, né, a gente atuar na educação, na formação mesmo, para sensibilização das pessoas de uma maneira geral às populações, né, não no sentido no sentido de entendimento das culturas, né, de diminuição ou de uma ação, de uma luta contra todas as formas de discriminação, de violências, né. E aí a área de gênero também me aproximei logo rapidamente, né. As religiosidades, por exemplo, eu acabei depois no doutorado, né, trabalhando com religiosidades. E aí religiosidades não institucionais, né, vivenciadas de forma autônoma, né? Então, ou seja, essa coisa dessa compreensão do que são as culturas, a diversidade, as diversidades, né? O entendimento disso, o desejo de atuar nesse sentido de que as pessoas compreendam, se sensibilizem, tenham empatia, né?
consigam compreender que elas são diferentes e que todas têm direitos também, né? Então, acho que essa área, né, dentro da antropologia, que existem muitas áreas, né? Acho que a área de educação é a área que sempre mais me faz brilhar o olho, como você falou, né? Que coisa boa. Na área da antropologia, a gente vê aí a presença de mulheres, a presença feminina, e a gente costuma falar aqui no programa que é muito importante que as mulheres ocupem todos os espaços que elas quiserem, e na pesquisa, na docência, na antropologia, também é importante que as mulheres que desejem possam ter a chance de ocupar esse espaço também. E a área de educação, né, a gente vê que grandemente é ocupada por mulheres, né? Sempre é uma área, a área do cuidado, de uma maneira geral, é ocupada por mulheres, né? E a área da docência também, né? Então eu tive grandes professoras, né? Professoras que me inspiraram muito, né? Tanto é que as minhas orientadoras todas foram mulheres, né? A área que eu atuei na pesquisa também, sempre com uma presença muito importante de mulheres. E é engraçado porque dentro do curso, né, de Ciências Sociais e mesmo no mestrado, a gente vê que tem pessoas que atuam na pesquisa fortemente, que inclusive hierarquizam, né, a pesquisa como algo que está no topo da lista, e a licenciatura no baixo clero, né, aquele desvalorizado, né, e eu vejo que isso é uma ação completamente errônea, né? Porque todos nós temos que passar pela formação, e quanto mais a formação for qualificada, quanto mais ela for diversa, né? Melhor é a formação das pessoas, né? Então, eu vejo assim que na área da antropologia, assim como outras áreas, mas na área da antropologia tem grandes profissionais, né? Atuando. Inclusive, tem uma das tuas publicações que traz a questão de educação, que traz a questão do gênero, que é o livro Antropologia, Gênero e Educação em Santa Catarina. Queria que falasse um pouquinho para a gente também dessa obra. Nossa, essa obra é muito cara para mim, é muito importante, né? Porque eu, desde 2008, não 2007, na verdade, eu atuo como pesquisadora do Núcleo de Identidades e Subjetividades em Gênero da Universidade Federal de Santa Catarina. É um núcleo de pesquisa, né, criado e coordenado pela professora Miriam Pilar Grossi, atualmente pela Aline Bonetti, porque a professora Miriam se aposentou, mas ele é um núcleo de 32 anos já, né, de atuação. E é um núcleo que tem como princípio que ensino, pesquisa e extensão são algo que não se separam, né? Embora seja então um núcleo de pesquisa, ele atua com formação. E esse livro ele é resultado de um dos projetos de pesquisa que a gente realizou, né, durante 4 anos, envolvendo 4 universidades do estado de Santa Catarina, a Universidade Federal da Fronteira Sul, na verdade, o curso de Ciências Sociais em Chapecó, porque a Fronteira Sul tem vários campos em 3 estados, né? Mas especificamente o curso de Ciências Sociais e a área de Antropologia e Educação dessa universidade. A Universidade do Sul do Estado, que é a Unisul, né? A Universidade do Planalto de Santa Catarina, que é a Uniplac, e a Universidade Federal de Santa Catarina. E em cada uma das universidades, a gente realizou pesquisas e formações, ações, né? Por exemplo, eu coordenei o programa de iniciação à docência, que é o PIBID, durante 2 anos nessa universidade. Então, tenho alguns trabalhos, alguns artigos que retratam, né, que refletem um pouco o trabalho que a gente realizou. Eu criei e coordenei o programa PIBID Ensino Médio, que é um programa de iniciação científica no ensino médio. Também a gente tem alguns artigos que refletiu sobre essa experiência em Chapecó, né? E os outros grupos de pesquisa em outras universidades também refletiram. Então é um resultado de uma pesquisa em rede, né, realizada com financiamento da FAPESC, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa em Santa Catarina, né,
e todos nessa linha, né, de antropologia, gênero, educação, essa reflexão. E é muito interessante porque essa rede, ela continua acontecendo, ela aconteceu num determinado período e ela continua acontecendo. Inclusive eu mencionei antes, né, que o NIGS, que é esse Núcleo de Identidades e Gênero e Subjetividades da UFSC, embora ele tenha iniciado como núcleo de pesquisa, ele se amplia tanto que ele se torna uma rede. E uma rede do Brasil e do exterior. Tem pessoas que foram ou estudantes ou pesquisadoras desse núcleo de pesquisa e que hoje são pesquisadores e professoras em todos os lugares do mundo, assim. Todos então, interessados nessa questão nessas temáticas de gênero, diversidade, sexualidade, né? E é muito incrível, assim, porque é uma rede que se reúne de quando em quando. Por exemplo, esse ano a gente fez um dos encontros aqui em Florianópolis. E é muito impressionante como ele se tornou uma rede, que daí é uma rede, eu queria mencionar isso, né? Uma rede que se forma inicialmente na academia, mas que se amplia muito, né? Porque as pessoas hoje atuam ou em universidades como professoras, ou como pesquisadoras, ou como profissionais, ou como em movimentos sociais, ou em instituições públicas, né? Por exemplo, estatais, né? De vários lugares. E também isso possibilita muito essa coisa dos intercâmbios, né, e parcerias, né, para muitas coisas, para publicações, para produções diversas, né, e para a própria luta, né, a luta em defesa das mulheres, das pessoas vulnerabilizadas, né, das pessoas excluídas, expulsas dos ambientes, por exemplo, a população LGBTQI+, né, ou as populações negras, então as lutas mesmo, né, em defesa das populações e, de novo, né, essa coisa de trabalhar a sensibilização, a empatia, né, a formação, né, de uma maneira geral. Então é um privilégio estar nesse lugar, mas é uma grande responsabilidade também, né, como pessoa. Dentro dessa questão na atuação e na pesquisa no estudo de gênero, o que você vê, tem algum ponto específico em que vocês trabalham e que acabam vendo repercutir na sociedade, por exemplo? Muitas coisas. Eu acho que uma das coisas é, de fato, a criação de políticas públicas, né? Por exemplo, sei lá, um dos exemplos 1000 que pode acontecer é de iniciativa do NIGS, da professora Miriam, a criação do nome social na UFSC, né? E isso na época foi uma super inovação, assim, não tinha lugar nenhum basicamente, né? Hoje a gente fala, nossa, o nome social é uma coisa que já está super comum, né? Mas isso não era há 30 anos atrás ou há 20 anos atrás, né? Então, assim, eu acho que essa rede, essa ação, né, desse núcleo, com tanta gente, com tantas potências, né? Ela acho que auxilia muito na criação de políticas públicas, da criação de movimentos de luta mesmo contra as violências, tão importante, né? Cada vez mais importante, eu acho, e de produção do conhecimento, né? Acho que isso é incrível como a gente não produz ciência sozinha. A gente não produz nada sozinha, né? Mesmo esse programa aqui, a gente está envolvendo quantas pessoas, né? Com certeza. Então, assim, a gente não produz nada. Eu acho que o núcleo de pesquisa que trabalha em rede, ele potencializa muito o trabalho de cada pessoa e da própria sociedade, né? E de quem está fora desse contexto acadêmico, né? De produção acadêmica, enfim, né? Então, é um princípio, na verdade, acho que é um princípio de trabalho importantíssimo. Para mim, pelo menos. E tudo isso tem muito valor para a sociedade, para a pesquisa. É muito bom ver isso acontecendo e exemplificar aqui, né, por meio do programa também. E a gente ainda tem muito mais para falar também, professora, do seu trabalho. A gente só vai fazer um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente traz mais informações. Vamos falar um pouco mais também sobre a cultura cabocla. A gente já volta.
De volta com o programa Mulher em Foco, que hoje recebe a professora Tânia, que é doutora em Antropologia Social, que já nos falou um pouco sobre os seus estudos relacionados ao gênero, à educação e à antropologia, mas que também trabalha muito com as questões ligadas à cultura cabocla. Professora Tânia, inclusive, a presença dessa cultura e da população cabocla fazem parte das suas pesquisas, né? Exato. No mestrado em Antropologia Social, que eu realizei na Universidade Federal de Santa Catarina, eu realizei uma investigação a respeito das relações de gênero numa comunidade que se reconhece como comunidade cafusa, que é uma das únicas comunidades cafusas que a gente conhece no Brasil. Ela está localizada no município de José Boatê, no Planalto, no Vale do Itajaí, uma das regiões de Santa Catarina, né? E é uma das populações que é uma das remanescentes da Guerra do Contestado. Então, queria aproveitar, Ju, fazer uma divulgação aqui para o público também, né? Divulgação entusiasmada, sim, de certa forma, do Atlas Geográfico de Santa Catarina. A professora Isa Rocha de Oliveira, ela fez um projeto com 9 fascículos que têm sido produzidos na Universidade do Estado de Santa Catarina, na UDESC. Essa edição que eu estou mostrando aqui é o fascículo 3, que é população, né? E esse fascículo 3 eu tive o privilégio de participar e foi a primeira vez que a população cabocla, né, estou me referindo ao Atlas até por isso, é a primeira vez que a população cabocla entra no Atlas Geográfico de Santa Catarina. E esse fascículo, ele não é só não apresenta só dados quantitativos, mas ele vai a fundo nas questões, né, antropológicas, sociológicas, historiográficas, das populações. Então tem a população indígena, tem a população africana e tem a população cabocla de Santa Catarina. E aí eu queria só mostrar que uma das lideranças, eu mencionava antes que a população cafusa, né, que a comunidade cafusa é uma das remanescentes da Guerra do Contestado, uma importante luta, né, que aconteceu, que esse ano está sendo lembrado, comemorado, 110, 111 anos, né? A dona Vitalina Souza Prestes era menina quando a Guerra do Contestado começou. E ela viveu, ela tinha memória, né? Eu a conheci, ela era uma das lideranças da comunidade cafusa, essa fotografia é uma das fotografias dela. E ela é uma dessas lideranças mulheres, né? Que não só lutaram durante, ou existiram, ou combateram, estiveram presentes durante a Guerra do Contestado, mas posteriormente também, porque a dona Vitalina era uma das crianças da Guerra do Contestado, pertencente a uma das populações que é expulsa das suas terras. Por quê? Por que é expulsa, né? Porque não tem um documento da terra, porque tem uma série de complicações para as populações pobres da região, né? Elas vão sendo expulsas, vão migrando, e para resumir muito a história da comunidade cafusa, que é uma comunidade incrível, impressionante, ela vai sendo expulsa e ela acaba chegando e sendo acolhida por dentro da aldeia indígena Ibirama, né? Onde até hoje existe população indígena Caingangue, dos 3 grupos indígenas, dos 3 povos indígenas de Santa Catarina, os Xoclém, os Caingangue e os Guarani. E a comunidade cafusa é acolhida nessa aldeia indígena e vive durante 45 anos numa condição de semi-escravidão ou de escravidão. Então imaginem vocês uma população que é empobrecida, né? Tão empobrecida que ela é escravizada por uma população indígena, ela é explorada, o seu trabalho pelo chefe de posto, na época, o Serviço de Proteção ao Índio, que deveria proteger as pessoas, né? E essa população vive ainda hoje em José Boatê, no município de José Boatê, mas agora tem a sua própria propriedade, a sua própria terra, né? Tem uma possibilidade maior de viver essa cultura. Na década de 80, eu conheço essa população dentro da área indígena, vivendo nessa condição de semi-escravidão, né, e acompanho a população desde então. Então, desde 1987, eu conheço essa população.
e a acompanhei. E foi lá que eu conheci a devoção a São João Maria, que é uma das figuras, né, importantes, que até quero mostrar aqui uma das fotografias. Essa é uma fotografia minha. Eu escrevi uma tese de doutorado para entender um pouco a presença contemporânea de São João Maria, que é mencionado pelas pessoas de uma maneira geral como uma liderança da Guerra do Contestado, né? Mas na verdade o que eu quis entender dentro da antropologia e usando princípios da hermenêutica, né? De tentar entender como que hoje essa figura como que ela é mencionada, como é que ela é reconhecida, em que espaços que ela é reconhecida, por qual população ela é reconhecida. E aí tem toda uma pesquisa que eu realizo durante anos, desde a década de 80, portanto, lá com a comunidade cafusa, mas depois também, de forma mais intensa, né, convivi com as populações diretamente, fazendo pesquisa empírica, fazendo uma espécie de uma etnografia, em várias, 16, 17, 20 municípios de Santa Catarina, durante vários anos, tentando acompanhar um pouco aonde que estava, quem que falava sobre São João Maria, né? A figura de São João Maria acaba se tornando uma figura emblemática no nosso estado e uma figura relacionada também a uma cultura que por alguns momentos acabou sendo invisibilizada pela própria Guerra do Contestado, né? Enfim, mas ela permaneceu, né? São João Maria é um personagem, é uma figura que permanece na vida dos catarinenses e que ainda é muito forte, né? Isso a senhora pôde perceber nas suas pesquisas e nos seus estudos com muita clareza também. Exato. E uma das questões assim que eu acho importante mencionar, né, que sobre a Guerra do Contestado existe uma produção acadêmica impressionante, né? Recentemente saiu esse livro aqui, que é o Guerra Santa do Contestado, tintim por tintim, que eu indico para leitura, porque ela é uma produção recente do ano passado e que menciona as várias áreas da Guerra do Contestado. E aí, como você mencionou anteriormente, para mim, o que era importante é entender o que é aquilo que eu denominei como tradição de São João Maria, né? O que é essa tradição? Quem que transmite essa tradição? Por que transmite essa tradição, né? E aí, diferentemente de muitos trabalhos literários ou até acadêmicos que mencionam que São João Maria, ou que o profeta São João Maria, né, ele é mencionado de várias formas, monge João Maria também, né, é mencionado como alguém, é uma lenda, é um mito, transmitido por populações ignorantes. E aí você mencionou a questão de uma desvalorização dessa tradição, né? Durante muitos anos, as pessoas elas tinham conhecimentos, por exemplo, elas tinham conhecimentos, sei lá, de procedimentos de cura, elas tinham conhecimentos de orações, elas tinham as imagens de São João Maria, mas elas escondiam, elas eram proibidas de mostrar, né? E quando as pessoas sabiam também dessa devoção, desse reconhecimento, também acontecia um movimento de desvalorização disso, né? E aí eu queria mencionar, dentro de que contexto religioso, né, a tradição de São João Maria ela aparece mais fortemente. Recorrentemente se fala que essa é uma religiosidade popular e, portanto, menor, e, portanto, né, sem um reconhecimento da hierarquia, né? E a minha pesquisa vai mostrar que não, muito pelo contrário, é uma religiosidade vivida em contextos externos à instituição, mas com muita força, com muita autonomia, com muita diversidade, com muita dinamicidade. Nos procedimentos se envolve todas as pessoas, ou seja, uma criança ela pode ser reconhecida e ser valorizada num ritual, né, dentro da tradição de São João Maria, tão importante quanto um adulto, né, uma pessoa mais velha também, as mulheres. A tradição de São João Maria ela é transmitida muito mais pelas mulheres, né, que tem
que tem isso como algo importante das suas vidas, né? E também São João Maria, eu queria mencionar assim, né, que ele tem vários reconhecimentos, porque também as pessoas sempre falam de um mito, algo do passado, algo menor, né? Você mencionou isso, né? Mas muito pelo contrário, São João Maria é reconhecido por muitas pessoas de muitas condições sociais e econômicas diversas, de idades muito diversas, de religiosidades muito diversas, pessoas que nem têm um credo religioso, não são vinculados às vezes a uma religião e também reconhecem São João Maria como algo importante. Então ele é reconhecido como santo, como profeta, como benzedor, como um monge, como um guia de procedimentos de cura. Por exemplo, ele ensina procedimentos de cura, ele aparece para as pessoas, ele aparece em sonho para as pessoas. E também como alguém que inspira movimentos de luta pela terra, né? Por exemplo, sei lá, o MST, a CPT, né? O MMC, vários movimentos trazem a figura de São João Maria e também de Maria Rosa, também de outros personagens da Guerra do Contestado, para inspirar a luta, né? E para dar força. E os discursos de São João Maria sobre São João Maria, às vezes eles são usados para entender o mundo das pessoas e para também inspirar, né, um mundo melhor, né, um mundo, sei lá, sem tantas violências, às vezes com com violências, com desrespeitos, né, inclusive nessa questão mesmo de reconhecimento. Então, São João Maria vem explicar essa situação e está sempre muito próximo das pessoas. Não é um santo qualquer, é um santo muito próximo das pessoas, né? As crenças ligadas a São João Maria, e não só essas, como outras crenças ligadas à cultura cabocla, à terra, à questão do povo, a própria Guerra do Contestado, toda essa herança cabocla, ela acabou sendo retratada em um documentário chamado Terra Cabocla, lançado no ano de 2015, e a gente vai dar uma acompanhada agora no trailer desse material, que é muito bonito, que vale a pena. Então tem muita gente sofrendo, se batendo as armas ainda, porque não teve um caminho, porque morreram massacrados, com raiva às vezes, né? É a guerra matando pessoas, é pessoas procurando amor. É a guerra matando pessoas, é pessoas procurando amor. É uma monarquia celeste, que é uma monarquia sem rei. É um regime muito especial. E aonde foi feito mais represália ainda quando eles descobriram que São João Maria tinha ensinado esse povo, porque eles queriam que o povo fosse analfabeto mesmo, sabe? De não conhecer nada, para não saber se defender de nada. Era canhão contra facão. Isso é guerra ou é genocídio? Isso aqui foi um grande palco de uma guerra, não é? Mas não foi ficção. Qualquer forma de organização independente era suscetível à ação do Estado. A guerra contra um povo, né, e principalmente uma guerra movida contra o seu próprio povo, ela não é uma coisa inevitável. Não, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Eles buscam ainda os remédios, as ervas naturais, nas benzedoras, nos rezadores, né? Isso é essa característica do caboclo. Eu tenho orgulho da herança cabocla porque é um povo assim humilde. Eles não têm aquela ganância, que eu tenho isso e tenho que ter aquilo e eu tenho que ter aquele outro e eu vou ter que acumular materiais. Eles não são materialistas. Na forma da lei, é esse caboclo, é esse homem, essa mulher do contestado que são os legítimos catarinenses. O caboclo é essa pessoa que está aí no dia a dia trabalhando, né, ganhando pouco e não sendo lembrado pelas nossas autoridades apenas na época do voto. Aí na época do voto o caboclo é lembrado, a região do contestado é lembrada porque as visitas são bastantes.
Mas antes disso, não. Tem muito caboclo bonito, muita cabocla bonita. Ser caboclo é ser bonito também. Um material que mostra muito aí da herança cabocla e que também nos faz refletir sobre essa cultura, que além de tudo traz muitas lideranças mulheres, né? Que a gente vê na participação durante a Guerra do Contestado e trazendo muita cultura, né, para a vida cabocla também. Isso, e durante o trabalho de pesquisa que eu realizei, né, eu conheci algumas dessas lideranças, né? A dona Isani, a Alzira, que é uma das filhas, que são pessoas que se reconhecem como jagunças, né? E que são super lideranças. E eu queria dar uma ênfase, né? De que hoje a academia, a produção do conhecimento sobre a Guerra do Contestado, sobre a população cabocla, ela não acontece mais sem a presença dessas pessoas. Então, os eventos acadêmicos hoje são com essas pessoas, né? Então, a produção acontece num diálogo com essas lideranças, o que eu considero um grande ganho, eu acho, da última década, né, da produção, porque as lideranças se organizaram, os movimentos se organizaram e ocuparam esse espaço, né? Então, hoje é um espaço muito mais diverso do que foi há 10 anos atrás, né? O que é lindo e é essencial também, na verdade, né? A gente está aí com 110 anos mais ou menos da Guerra do Contestado, com uma década mais ou menos em que acontece em Santa Catarina as Semanas do Contestado, né, em que se traz mais para dentro, assim, que se volta para a população, que não fica só nos livros, na academia, né, os estudos e as pesquisas do contestado, mas sim no povo mesmo, junto com a população. E há alguns municípios que já incorporaram isso como uma ação do próprio município, né? Então, por exemplo, eu menciono o Lebon Regis, que realiza todos os anos a Semana do Contestado, envolvendo 6.000 estudantes e profissionais da educação e todos os agentes públicos, né? Isso é incrível, isso é fantástico, né? Então, assim, eu queria destacar isso mesmo, a importância de se dialogar, né, sobre temáticas, que não fique como eu, que fui conhecer a Guerra do Contestado na academia, né? Eu acho que a gente já tem que começar a conversar sobre isso já nas famílias e na própria educação básica, né? Eu acho isso incrível. E trazer à tona esse conhecimento e, consequentemente, a valorização e a apropriação de toda essa história que é nossa história, né, professora? Que é a nossa história, a história de Santa Catarina, isso mesmo. Muito obrigada pela participação, parabéns pelos teus estudos, pela pesquisa, que continue trazendo muito mais conhecimento e dividindo e compartilhando com todos nós. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Agradeço muito e parabenizo pela escolha, né, da temática. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente encerra aqui mais uma edição do programa Mulher em Foco e a gente se encontra na próxima. Até lá!